que a última vez que eu estive na merda é agora, nesse momento, com essa minha pressão em ser criativa. Pior que tá. O dia de amanhã é sempre melhor do que o de hoje. Tá todo mundo tão ferrado que tendo a terapia dos caras me ajudou bastante. Ele vai lá também e essa corrente vira um negócio assim, vai lá testar. O que será que é esse, tipo, o dar certo das coisas? Eu penso que é algo tão impalpável, a gente nem sabe o que é dar certo. Você já passou dos 30, a sociedade já te cobrou uma série de coisas, tudo entra num limbo e você tá sempre... Então, se você sempre estiver correndo atrás do próximo passo e deixando de aproveitar esse, quando você chegar mais pra frente, você vai assim, poxa, eu deveria ter feito. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui na Espanha, mais um dia, segundo episódio do nosso podcast. Bruno, que orgulho! Que orgulho, que orgulho. Isso? Nossa, cadê? Preciso de um paninho pra limpar a Bom, e gente, o episódio de hoje foi, eu acho que o estopim pra esse podcast sair do papel. Porque, batemos várias vezes. Cara, eu acho que é o tema que a gente mais anda conversando, tanto entre nós mesmos, quanto quando a gente encontra. Qual é o tema de hoje, Brunão? Tá todo mundo na merda. Pá! Toma na sua cara, entendeu? Vamos começar desse jeito. Gente, o Tá Todo Mundo na Merda, ele surgiu de várias indagações e merdas que a gente anda passando e que a gente percebeu que não estamos... Só. Estamos, literalmente tá todo mundo. A gente, principalmente quando a gente encontra alguém e lança essa braba e começa a discutir, tá todo mundo... Parece que não, mas se você bate um papo de, sei lá, 20 minutos, não precisa nem de muito, não. O mínimo, se não for rasa, se não for oi, tudo bem. Se você começa 5 minutos, já a pessoa já começa, mas aconteceu isso, tá acontecendo isso na minha vida. E é sempre, tipo assim, cada um num problema numa área diferente, né? Claro. Então, ou é relacionamento, ou é saúde, ou é dinheiro. Ou é trabalho. Profissional. Gente, tá todo mundo na merda. E aí eu quero saber, Brunão, me fala aí, qual foi a última vez? Abra seu coração aqui. Para mim e para todos que estão ouvindo. Qual foi a última vez que você falou assim, cara, eu tô na merda, eu tô mal, puta, o que eu faço? O negócio tá ruim. Sinceridade, hein? Sinceridade. Porque eu nem sei se eu sei, vamos lá. Recentemente... É que eu sou uma pessoa muito calma, então eu tento não deixar os pratinhos caírem, como a gente brinca. Então... Nós, por sermos casal, quando um fica mal da cabeça, como um tá mais triste, né? O outro tem um seguro. Então, eu acho que a última foi... A gente tava viajando na Ásia e... Tava gastando muito mais dinheiro que o planejado, então eu me questionei se a gente deveria ter mesmo ido pra Ásia. E depois que a gente voltou pra Europa, voltou a morar no Duca, que eu amo minha vida, a situação foi muito difícil. A gente tava querendo criar conteúdo, mas a gente tava com um problema de criatividade. A Thaís ficou chateada por diversos motivos, então ela tava tendo um limbo tempo criativo. Falaremos sobre isso, né? Já, mas só que eu, como o parceiro, eu não poderia ter deixado isso cair, não poderia ter deixado a situação desabar e muito trabalho acontecendo, então foi muito confuso, muito conturbado, e por mais que eu estivesse muito nervoso, eu tentava não passar pra Thaís, porque a Thaís já tava com a tristeza dela, então foi muito difícil. Então foi mais a questão de, tipo assim, querer ficar na merda e não poder, tipo, mais ou menos isso? Na merda eu não quero ficar. Não, mas você queria poder ficar mal ali, mas você não tinha o direito porque eu já tava muito mal. E a gente divide, né, essa... E aí era uma válvula de escape, era quando a gente encontrava alguém, a gente se distraía e a Thaís ficava bem, a Thaís ria, a Thaís aproveitava e isso dava mais um gazinho, então passava uns 3 dias, a Thaís estava bem, depois caía no outro limbo e aí estamos de volta. E você acha que hoje em dia as pessoas conseguem admitir que elas não estão bem? Ou o que você... Eu acho que sim, porque
como a gente disse, tá todo mundo meio da cabeça. As redes sociais influenciam muito isso, então a gente tem muito essa questão comparativa. Então a gente olha no Instagram, no Facebook, no TikTok, não importa muito onde, e as pessoas estão bem, a influencer tá ganhando dinheiro só fazendo post, enquanto você é CLT, trabalha, tem que pegar ônibus. Então essa questão comparativa é muito doida, e você não vê que ela tá trabalhando muito, ou ela tá alugando o carro pra, sabe, uns negócios assim, mas só que você só vê o que ela tá querendo que você veja. E essa questão da rede social e essa questão de comparativo deixa todo mundo meio mal, mas é igual eu falei, você fala um pouquinho, as pessoas já começam a desabafar assim, pô... Eu acho que precisa dos primeiros 10, 15 minutos. Aí tá todo mundo só, tipo assim, a pessoa dá aquele briefing primeiro, aquela introduzida, aí quando ela vê que você deu uma baixada na guarda, aí acabou. Eu gosto muito de ouvir pessoas, eu gosto muito de falar, eu adoro tagarelar com pessoas, e uma coisa que eu noto sempre é se você abre um pouco da sua vida, ou abre um pouco o jogo de determinado coisa. Então, por exemplo, se você fala que pô, minha vida parece legal, mas eu tô sofrendo isso, isso e isso, você já meio que, a pessoa já meio que entende como uma abertura de você, eu posso falar isso também. Então ela começa até a se abrir mais, e é nessa aí que aí já emenda, porque ela já teve liberdade de falar isso primeiro, aí já vai. Então eu acho que as pessoas até têm, elas até querem falar, mas não é todo mundo que ouve, não é toda oportunidade que ela tem, muitas vezes sofre sozinha, e isso é um paradoxo. Então o mínimo de liberdade que a pessoa tem, eu acho que é até melhor, assim, você desabafar, porque quando você externa, você até ajuda a processar melhor aquela informação. E você, meu amor, quando foi a última vez que você tava mais na bad? Nossa, gente, vocês querem falar disso, né? Assim, no bate-pronto? Uai, acho que ontem, a louca. Não, assim, pra ser muito sincera, eu estou num momento bem para baixo, assim. Eu acho que, como o Bruno já deu uma introduzida, né? Eu trabalho com criatividade, então se você não ouviu o primeiro episódio, lá a gente conta, se você chegou aqui agora, não sabe quem são esses doidos, ouve o primeiro episódio que a gente conta muito sobre a gente, sobre o nosso projeto, aí você vai entender. E uma das coisas que eu falei é que eu sou uma pessoa muito criativa e eu trabalho com criação de conteúdo, o que significa que eu preciso criar, né, para o meu trabalho fluir, e existe uma pressão gigantesca de mim comigo mesma, aonde eu quero ser produtiva e criativa e ter uma ótima ideia o tempo todo. Então, inclusive, como o Bruno falou, a gente passou uma temporada no Sudeste Asiático e tal, consumindo um tantão de coisa nova o tempo todo. Então, era um estímulo muito grande pra gente, tudo era muito novidade, então eu tava me sentindo, a criativa, quando na verdade isso também era parte de ter estímulos diferentes, né? Tudo isso aprendi com a minha amiga Bruna. Beijo, Bruna, que tenho certeza que eu virá esse episódio. Porque eu desabafei isso com ela, né? O fato de eu falar, amiga, eu tô burra, eu não sei mais fazer as coisas, eu não tenho ideia, eu sou ruim, eu tenho que parar. E eu entrei, assim, nessa noia muito grande. Autoalimentando. Eu acho que eu passei pelo menos, sei lá, acho que já tem uns 2 meses, mais ou menos, que eu tô assim. E mês passado eu acho que foi, assim, o pior, assim, porque antes eu entendia que, não tá legal, mas eu preciso continuar trabalhando. Mês passado eu simplesmente me rendi. Por exemplo, a gente cria conteúdo pra todas as redes e eu simplesmente falei, cara, eu não consigo. Então eu sumi de tudo, não conseguia fazer. E é muito complicado, né? Porque como o Bruno falou, ele teve que ficar ali segurando os pratinhos mesmo não estando bem, mas a gente tem esse combinado não dito entre a gente que é, se um não tá legal, o outro não pode cair. Tanto que uma coisa até curiosa, a gente nunca ficou doente junto, por exemplo. É muito doido, mas sei lá, são 8 anos que a gente tá junto, a gente nunca pegou uma gripe juntos. Um pega, o outro pega. Um tem que cuidar do outro, digamos assim. Então, acho que as nossas coisas darem certo, traduza darem certo para dar dinheiro, né? Porque, enfim, precisamos dar retorno. Investimento. A gente investe muito tempo, muito esforço para
não tanto retorno financeiro. A gente Sim. tem retorno, porém não paga totalmente o investimento que a gente tem. Que se a gente tivesse gastado o mesmo tempo, mesmo que seja uma empresa CLT, exatamente o mesmo tempo, a gente estaria fazendo uma boa grana. Então, ter saído do meu trabalho, né, que era uma coisa confortável, querendo ou não, eu trabalhava remoto, ganhava um salário em euro e tudo mais. Então, ter, né, aberto mão disso, eu abri mão dessa parte da minha vida para construir e viver do meu sonho, tem partes muito escuras disso que eu acho muito importante falar. Eu tenho certeza que tem alguém que está ouvindo ou está assistindo por vídeo que provavelmente tem vontade de começar a criar conteúdo, que tem vontade de se jogar nessas coisas. E eu tenho uma dica que eu ouvi recentemente que é: você tem que gostar muito. Se você só quer fazer porque você acha que dá dinheiro, eu já te conto agora que não dá. A gente já começa abrindo aqui pra você que, ó, pra você ganhar dinheiro fazendo isso, vamos pensar em 1000 pessoas, de 1000 pessoas, 10 ganham dinheiro. Essa é a mas porcentagem. fulana viralizou um vídeo e tal. A fulana que viralizou um vídeo, ela vai ter uma hype, ela vai conseguir uma grana e tal, e vai desaparecer porque ela não estava preparada pra, tipo, agora eu vou manter, tenho que criar essa constância de vídeo. Então, repara, sei lá. A menina do avião, gente. A menina da janela do para avião. Para nossa alegria, lembra? Acabou. Hypou, foi na Eliana, desapareceu. É. Porque isso acontece com as pessoas virais. Ela não tem maturidade na criação de conteúdo para manter uma constância. Vai ser um boom e sumir. O que acontece com a gente como criador é uma escala muito menor. Às vezes dá um viral que dá uma subida, mas você não pode deixar morrer. Você tá sempre criando, sempre pensando. Então, muitas vezes a gente fica trabalhando o dia inteiro, não é às 8 horas, igual... É o dia inteiro, porque se você não está literalmente criando e editando, você está pensando no próximo. Então a Thaís fica o tempo todo assim, eu tô cozinhando, ela tá mexendo no celular, vendo vídeo de referência, não sei o que lá, eu tenho que parar, você, amor, para, o seu cérebro precisa de parar, porque a gente tá na praia e fala assim, caralho, isso aqui, se eu fizer um TikTok pulando aquela onda, eu falo assim, meu Deus, calma lá. É uma constante busca e isso é muito desgastante. Sim, então assim, conselho se você, eu quero começar a fazer. Senta e pensa em todos os pontos, tá? Quero fazer. Mas eu realmente quero fazer porque eu vejo a fulana fazendo e eu acho que ela tá ganhando dinheiro e eu não aguento mais o meu trabalho e não estou feliz com isso. Se esse for o motivo, eu já te desencorajo daqui. Eu acho que, é igual eu falo, eu só não desisti ainda disso porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu amo comunicação, eu amo o que eu faço. Eu faço literalmente muitas vezes de graça. O nosso conteúdo nas redes sociais, ele é totalmente gratuito. Ou seja, né, então se a gente não tem publicidade, monetização e coisas assim, que é o que faz o dinheiro entrar para quem trabalha com o que a gente trabalha, você tá trabalhando de graça. Então, eu sou motivada em continuar fazendo porque é literalmente o que eu amo fazer. Então, é por isso, inclusive, que eu não desisti e ainda tô pegando mais essa aqui que vocês estão vendo agora, que é maluca, né? A pessoa não tá dando conta nem do que ela tava querendo e mete outra coisa. Mas, enfim, abrindo o coração aqui pra vocês. A última vez que estive na merda, no momento atual em que a gente tá gravando esse episódio. Espero melhorar. Vamos melhorar. Não tem como, né? Pior que tá. O dia de amanhã é sempre melhor do que o de hoje. Ponto. Vamos embora. Mas você acha que a gente sempre teve na merda? Tipo assim, vamos pensar, sei lá, na época dos nossos pais, assim, né? Vamos pensar numa época um pouco pré-internet, pré-todo mundo conectado, querendo mostrar a vida o tempo todo. Você acha que sempre teve todo mundo na merda e agora tá mais exposto? Ou o que você pensa dessa situação? Eu acho que sim, sempre teve essa... Estamos todo mundo ferrado, mas só é potencializado porque você tem mais questão comparativa, mas a mesma pressão dos 30 anos meu pai teve. Então, eu acho que nossas mães tiveram e provavelmente nossos avós tiveram, mas eram pressões diferentes. Era casar mais novo, era, cara, diversas pressões da época que não tinha hoje, mas só que você tinha menos comparação. A sua comparação era a vizinha, sua prima, cunhada. Então era menos gente, então sua cabeça ficava menos, não era... Era um grau
você continua maluco da cabeça assim, mas só que você não extrapola. Aqui, como a gente tem uma comparação que parece que tá todo mundo bem, menos eu, literalmente todo mundo, eu acho que isso é um potencializador muito forte. Então eu acho que tem a parte positiva e negativa dos tempos passados pro atual. Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, saúde mental tem parado, né? Tá, tipo assim, tá deixando de ser um tabu. Então, hoje, você fazer uma terapia não é considerado que você é um louco. Pelo contrário, você está se cuidando antes de dar o problema. Então, eu acho que essa é uma parte muito positiva. O fato da gente externar isso também, mas é que... E antigamente você não podia, porque você vai fazer terapia, você era louco. Você não podia... Homem não expressava sentimento. Homem chorar, tá louco? Homem falar que tá mal, não existia. Então, eu acho que hoje em dia, pelo menos esse lado é um pouco positivo, né? Da gente poder falar mais sobre. Mas eu acho que esse lado positivo surgiu depois de uma grande crise mundial de tá todo mundo totalmente perturbado na cabeça. Então, tipo assim, começou a ser mais... Tá todo mundo tão ferrado que um tem na terapia, o cara me ajudou bastante. Ele vai lá também e essa corrente vira um negócio assim, vai lá testar. Tá me dando bom. É o mundo se adaptando a esse novo, essa nova realidade de tá todo mundo tão maluco da cabeça que todo mundo precisa se comunicar e externar pra isso, entendeu? Porque, pô, doideira, assim. E assim, eu acho que também existe uma grande pressão do dever dar certo, né? Afinal, o que será que é esse, tipo, o dar certo das coisas? Eu penso que é algo tão impalpável, a gente nem sabe o que é dar certo. Por exemplo, eu acho que a gente fica tanto no dar certo, é ter dinheiro, é ter isso, é ter aquilo, que a gente parou de viver o momento atual. A gente tá sempre pensando no depois. Sei lá, por exemplo... Sociedade. Por exemplo, sei lá, se aconteceu recentemente com meu cunhado, por exemplo. Ele tava passando por uma série de bateria de fazer... Ele faz engenharia aeronáutica, nunca nem tinha ouvido falar dessa profissão, mas enfim, ele é isso. E ele tava fazendo, tipo, uma certificação para poder ficar melhor no trabalho, porque é tipo igual quem pilota avião, médico, que tem que ficar fazendo curso. E aí, é aquela coisa de, tipo assim... Ele tava numa puta pressão de fazer umas provas e tal, e as provas deram certo. Ponto. Não existiu momento de aproveitar que aquilo deu certo. A gente já tá sempre tendo que pensar no próximo passo, né? É muito doido isso. Então eu acho que entra muito em pautas parecidas, que eu acho que é nessa realidade. A gente tá nessa faixa etária de 30 poucos, então a gente entra na teoria que a crise dos 30 não é no 30, mas é com aquela margem de erro de 3 para mais. Então você já passou dos 30, a sociedade já te cobrou uma série de coisas, então assim, de você casar, de você tá bem, de você tá todo estruturado, de não sei o que lá. E então até quando você consegue um relacionamento, você tá com 30 e poucos, aí você achou um relacionamento, você não quer aproveitar o relacionamento, você já tá pensando no casamento, nos filhos e na casa. Sim. Aí você pega a casa, aí você continua, em vez de viver aquele momento e, tipo assim, meio que, tipo assim, vai acontecer, mas só que vai ser depois. E entender que aquilo, de fato, é o dar certo. Então, no exemplo do meu cunhado, dar certo foi, ele passou nas provas. Uhul, vamos aproveitar, respirar um pouco esse momento. No exemplo que o Bruno tá dando, você tá com uma pessoa legal. Aproveita aquele momento do agora. Claro, eu não tô falando, a gente também não tem tempo a perder, existem vários fatores, né? Mas eu acho que a gente perdeu aquele tesão, aquela coisa de tipo... Viver o agora. E comemorar essas pequenas conquistas no meio, né? A gente tá sempre, fiz, próximo, vai. E a gente não curte mais nada, tipo, tudo virou um grande jogo de produtividade máxima, e se você não der 70 checks no dia, acordar às 5 da manhã... Fazer uma corrida, não sei o que lá, você tá perdendo, você tá atrás das outras pessoas. É muito complicado, de novo, nessa pauta dos 30, eu acho que a gente tá vivendo muito... Eu falei isso pra Thaís desde o início do relacionamento, que hoje com as pessoas vivendo mais e tendo mais qualidade de vida e tal, você não pode ficar preso nos 30. Os 30 que todo mundo sempre pressionou, porque não sei o que lá, música não sei o que lá, você pode
fazer aos 35, pra mulher é um pouco mais complicado por causa dos filhos, mas você não precisa ficar tão preso, eu preciso ter uma filha até 29 anos, se eu não tiver um filho. Você pode ser um pouco mais flexível, eu sei que não é assim pra todo mundo, mas só que ter um pouco mais de flexibilidade e aproveitar. Eu tenho várias pessoas, vários amigos que, tipo assim, casaram cedo, acabaram tivendo filhos e eles ficam naquela meio que angústia assim, pô, eu não tive o meu tempo de casal. Tipo, da gente viajar, ser parceiro, já casamos, beleza? Aproveitar deu o esse casamento. Deu esse check de casamento, vamos viajar juntos, vamos juntar dinheiro, vamos pra fazer, sei lá, uma viagem juntos. Não, já casou, já emendou filho, aí emenda filho, já tem diversas outras obrigações, tem que fazer muito mais dinheiro. Aí quando vai fazer uma viagem com criança, então tudo entra num limbo e você tá sempre... Então se você sempre estiver correndo atrás do próximo passo e deixando de aproveitar esse, quando você chegar mais pra frente, você vai assim, poxa, eu deveria ter feito. Esse deveria ter feito frustra muito e machuca muito. Sim, no nosso caso, por exemplo, né, a gente estava citando aqui a questão dos, sei lá, de quem viraliza e não sabe segurar o rojão, e aí entra numa fama de 5 minutos, acaba porque não soube administrar. Eu acho que o que eu tento colocar na minha cabeça é: hoje eu tenho uma base tão sólida, afinal eu estou fazendo isso há tantos anos, eu estudo tanto, que eu acredito muito que o retorno daquilo que a gente faz com vontade vem. Às vezes demora muito mais do que a gente imagina ou do que a gente acha que é o certo, mas vai vir, cara, vai vir, ou vai vir uma outra alternativa que você vai falar assim, nossa, isso aqui realmente é muito melhor, entendeu? As coisas se ajustam, eu acredito. Então, assim, óbvio que é muito fácil falar, né? Eu tô aqui arrancando meus cabelos todo dia, mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente começa a colocar isso na cabeça e fazer a nossa parte, ou seja, eu tô fazendo o meu corre, queria muito fazer esse podcast acontecer, poderia estar fazendo isso nesse momento? Talvez não, mas eu tô colocando a minha energia nisso porque eu acredito que eu tenho algo a dizer e a compartilhar com os meus problemas ou com as coisas que a gente passa, né? Inclusive, Brunão, o que você faz quando você chega nesse momento de tipo assim, cara, tá dando ruim, o que você faz nesse lugar de eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus, tipo assim, no que você pensa pra não surtar, sei lá? Eu já falei nesse episódio no anterior, eu sou uma pessoa muito calma, eu tento não estourar assim, claro, verdade, gente. Claro que tem os momentos de ódio, chutar uma garrafa no meio da rua, mas eu tento ser o mais calmo possível. E a minha estratégia, e eu falo isso muito pra Thaís, é não ficar preso no loop infinito de tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, que isso entra num loop. E o exemplo que eu dou pra todo mundo, eu falei isso pra Thaís inúmeras vezes, coitada, imagina que você tem uma reunião amanhã, 5 horas da manhã, que é extremamente importante. 5 horas da manhã, assim, meu Deus, eu vou ter que acordar 3, então eu tenho que dormir cedo. 7 horas na cama, 7 horas da noite você vai pra cama. Chega na cama, você fica virando e você, amanhã reunião, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir cedo. Pressão, eu tenho que dormir cedo, tenho que acordar cedo, tenho que dormir cedo, tenho que acordar cedo. Você não vai dormir. Se você focar num problema e ficar alimentando aquele problema, além de você não achar a solução, você não vai conseguir pensar em outra coisa. Você está preso. Você está preso numa prisão na sua mente, num loop infinito. Então, a estratégia, muitas vezes, eu não consigo resolver isso agora, desse jeito, ou com essa pessoa, ou não importa, eu não consigo resolver isso agora. É aquela pausa, aquele respiro que você tem que ter, tipo assim, vou deixar isso para depois. Eu não tô falando assim, vou deixar isso para sempre, eu vou deixar isso para o ano que vem. Não, às vezes é um dia, às vezes é 5 minutos. Momento. Você deu tempo de respirar e tempo de esvaziar sua mente, pensar em outra coisa. Às vezes o problema, a gente deu o caso do meu irmão, ele tava tentando resolver um documento, tal, não sei o que lá, e você fica tão frito em resolver aquele problema que você não enxerga outras saídas. Então, vai comer um negócio, você tava com fome, às vezes a fome te deixa meio perturbado, vai, come, respira, vê um negócio no YouTube, dá um scroll infinito no Instagram, aí depois com outra cabeça você volta pro problema e fala assim, é isso, aí você clica um botão, sabe aquela coisa? Eu tô dando um exemplo pequeno, mas isso é pra qualquer coisa. Às vezes você tá com um problema, assim, absurdo de casamento, um negócio muito doido que você não consegue pensar, você não dorme e tal. Às vezes o que você precisa é
ir para um final de semana legal, sabe? Ir pro parque. Ah, não tenho dinheiro para fazer nada. Anda no parque do lado de casa, anda de bicicleta, vai dar uma volta, encontra alguém. Tem um dia legal, encontra alguém, conversa, desabafa, que nessa você, às vezes, magicamente acha uma solução, ou se não pensa assim, gente, nem era um problema, sabe aquela coisa? Falando nisso, você encontra alguém, desabafar sobre o seu problema, falar com alguém desse problema, você acha que ajuda? Cara, acho que sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho um defeito. Eu acho que é um defeito. É um defeito? Não sei qual. Qual deles? Não falar dos meus problemas. Isso é um defeito? Ainda é um pouquinho. Então eu tenho esse defeito. Não, mas não se sinta sozinha nessa. Isso é grande parte da sociedade. Porque eu não tenho essa defeito / qualidade. Isso é uma qualidade. É um sistema de proteção. Eu acho que é um sistema de defesa. É um sistema de defesa que você aprendeu ao longo da vida, que às vezes você externou e foi traumático de alguma forma. Então assim, eu tenho essa barreira de que eu não peço ajuda. Eu não gosto de falar dos meus problemas, eu não gosto de externar isso para outras pessoas. E eu acho que, sim, você falar com outra pessoa, muitas vezes isso pode ser uma cura coletiva. Então, porque às vezes... eu conversar com alguém de fora, por exemplo, obviamente o Bruno, coitado, né? É o pinico que ouve todos os meus problemas, minhas loucuras, enfim. Mas assim, às vezes você conversar com uma terceira pessoa, com uma amiga que tá vendo uma situação de fora, uma pessoa que você confia, eu acho que te traz uma visão diferente de quem tá vivendo o problema. Porque por mais que o Bruno tenha toda essa qualidade que realmente é fato, ele é muito calmo e pensa muito, né? É racional na hora de resolver um problema, ele vive. Boa parte dos meus problemas são nossos problemas, né? Então, quando você conversa com uma pessoa de fora, você tá colocando ali uma pessoa que tá tendo uma visão totalmente... Assim, ela tá vendo aquela coisa sem sentimento, por mais que ela goste de você, mas ela não tá passando aquela agonia. Então, quando você fala sobre um problema, provavelmente pode ser que ela te dê até uma solução. Por exemplo, no começo do episódio eu até falei, né, que a minha amiga Bruna, ela me falou: Thaís, não é que você é burra e que você não tá criativa, você passou meses tendo um turbilhão de coisas acontecendo, então a gente estava na Ásia, onde era tudo novo, e agora você tá vivendo a sua rotina normal. Ela te fez enxergar, né? Aí eu, menina, não é verdade, porque assim, estamos na Espanha, né, como a gente falou no início do episódio, no nosso motorhome, só que a gente tá muito familiarizado aqui, né, a gente tem família aqui, a gente conhece tudo, a gente se vira um pouco com a língua, então é tudo muito confortável. E aí, como eu não tenho esse estímulo de coisas muito diferentes acontecendo, pra mim tá tudo tipo, eu não consigo criar. Porque na verdade é porque eu não tô tendo um estímulo, não totalmente a culpa, mas assim, ter conversado com ela sobre isso foi uma coisa que eu falei, menina, não é mesmo? Então sim, acredito que quanto mais a gente externa as coisas, lógico, não pra qualquer um e não em todas as situações, eu acho que pode ser uma cura, tanto pra você, quanto com aquela pessoa com quem você tá conversando, ela pode se ver, às vezes, numa mesma situação. E ela, né, vai externar problemas delas também. É o que eu falei de quando você dá uma certa abertura para uma pessoa, por mais que ela tenha esse sistema de defesa que a Thaís tem, às vezes ela veja ali um conforto, ali uma amizade que ela pode desabafar. Então, ela desabafou esse problema assim, pô, vou desabafar e vamos ter essa troca, porque é tudo sobre uma troca, assim. Eu acho que não só em amizade, mas trabalho, tudo é sobre uma troca. Então, um ajudando o outro ou sendo bom para os dois lados, vai ser sempre uma relação saudável. Então, eu acho, né, que depois de todo esse desabafo, abrimos o nosso coração aqui para vocês, a gente consegue mostrar que 3 coisas muito importantes, né? O desabafo é uma coisa extremamente necessária e potente, né? Eu acho que é uma das formas de cura da sociedade. Eu acho que nessa sociedade que a gente está vivendo, que é cada vez mais individualista, por isso que as pessoas estão cada vez mais malucas, porque antes
a gente tava falando na época dos nossos pais e tal, eu acho que por não ter rede social, você ficar fofocando com a vizinha na praça, já era uma sensação de comunidade, de troca muito maior que a gente tá tendo. Eu via muito isso em São Paulo, que tipo assim, você mora em um apartamento de 17 andares, 4 apartamentos por andar, e você não faz a ideia do nome de ninguém no prédio, porque você não tem um mínimo de comunicação, de senso de comunidade, assim. E eu acho que aí já entra um segundo ponto. É muito importante ter com quem dividir a merda, entendeu? Seja com a sua mãe, com o seu parceiro, com um amigo. Eu acho que encontre pessoas que te tragam esse refúgio, faça terapia, se isso faz sentido pra você. Sou extremamente a favor de terapia. Sempre. Então, eu acho que dividir a merda faz com que essa carga seja menor. Eu não tô falando que a gente tem que ser uma pessoa que só procura os outros pra falar merda. Pelo amor de Deus, pelo contrário, entendeu? É tudo sobre uma troca. É tudo sobre uma troca, mas eu acho que não dá pra gente fingir. E é uma coisa que eu tô tentando melhorar em mim, que é tipo assim, eu não preciso estar bem o tempo todo e estar só disponível o tempo todo, que foi uma coisa que eu fiz boa parte da minha vida. Hoje eu tô tentando, tipo assim, confio nessa pessoa. Eu acho que aqui eu posso me sentir mais segura pra falar sobre isso. E o mais importante, reforçar que ninguém tá sozinho, estamos todos na merda. Tá todo mundo biruta, e eu acho que o importante é essa cura coletiva de... Não tô falando que vai ficar tudo bem amanhã, né? Não tô falando... Às vezes, depende do assunto. Depende do BO, mas eu acredito que ninguém tá sozinho. Não sinta que você tá pra trás só porque você tá vendo a fulana que acorda às 5 da manhã e faz milhões e joga a telinha das vendas dela da internet pra cima. Gente, isso não é todo mundo. Isso é uma exceção. É igual você ficar seguindo ganhadores de loteria. É esse ponto, tipo assim, não é porque aquela pessoa parece que está bem, que está realmente bem. Muitas vezes essas pessoas estão muito bem, passa 2, 3 dias, elas estão na internet porque tiveram um burnout, porque precisaram lidar com diversos problemas, entendeu? Então, se espelhar achando que na telinha, ou aquela pessoa que você segue, ou aquele famoso tá bem, não tá. Não tá, não 100%. Todo mundo vai ter alguma coisa pra cuidar. A vida, ela é feita de problema. É como a gente olha pra esse problema e resolve. Porque a vida adulta é isso, gente. É só quando você é criança que você dorme. É só quando você é criança. Que outro dia a gente tava aqui no motorhome, veio a filha da nossa amiga Amanda. Gente, comer, vida boa. Cagar e dormir. E tomar tetê. Acabou. Mas, gente, Deus. que saudade se eu soubesse. Lembra quando a gente era criança e queria ser... O pai falava assim, aproveita. Você não, eu quero ser adulto. Assim, gente do céu, aproveita cada segundo. Então, se você ouviu a gente até aqui, chegou, né, depois de sei lá quantos minutos deu esse episódio, comenta aqui como é que você tá de verdade. Abre o coração, fala pra gente assim, ó, né, conta aqui, vamos dividir um pouco disso, a gente vai responder todo mundo também. E gerar esse movimento de troca nos comentários, porque às vezes alguém vai te ouvir e vai te dar uma opção que assim, gente... Olha lá! Então a gente pode talvez não melhorar o mundo, né, porque enfim, é muito grande, mas de repente esse nosso espaço a gente pode ir cuidando com mais carinho e enfim. E é isso, né? Muito obrigada por mais um episódio, Brunão. O que você achou? Achei muito bom. Eu adorei. Eu gostei muito desse formato. Eu adoro falar, então eu posso ficar tagarelando aqui por horas. Então, na verdade, quem me priva de tempo é a Thaís. Eu ficava aqui 4 horas tagarelando fácil. Se você gostou desse episódio, estiver assistindo a gente aí pelo YouTube, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. E se você estiver ouvindo por qualquer outra plataforma de áudio, segue aí, porque aí o que acontece? Toda vez que tiver um episódio novo, o Spotify e as outras plataformas, eles vão falar, onde a gente tá tem episódio novo, aí você vem, ouve, conta aí o que você achou, se gostou, se não gostou, muito importante também esse feedback de vocês. E é isso, né? Até o próximo episódio e muito obrigada, Brunão. Tamo junto e tchau.